Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso SOS Alzheimer. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento humano, e estou fazendo esse curso online para você, que cuida de um idoso que é acometido pela doença de Alzheimer. Na primeira aula do nosso curso, nós conversamos sobre a convivência com o idoso que é acometido por essa doença. E eu te expliquei quais são os primeiros cuidados que devem ser iniciados logo após o diagnóstico, a confirmação da doença por um profissional médico. Então, nós tiramos aí as primeiras dúvidas, foi possível sanar suas primeiras dúvidas. Mas na aula de hoje, nós vamos conversar sobre uma consequência da doença que causa muita preocupação para os familiares dos idosos, que na verdade são as mudanças de comportamento. O que podemos fazer quando o idoso está passando por essa situação? Como lidar, como amenizar a mudança de comportamento? Hoje você vai aprender tudo sobre esse assunto, então é importante que você fique aqui comigo e assista esse vídeo até o final. Então vamos lá. Atenção, calma, distração são primordiais para lidar com essas situações. A doença de Alzheimer, ela pode intensificar determinadas características de uma pessoa ou ela pode fazer com que essa pessoa se comporte de uma maneira diferente. Por exemplo, tímidos podem ficar ainda mais tímidos ou podem se tornar simplesmente extrovertidos. Uma pessoa recatada pode ter sua sexualidade exacerbada, perdendo então o pudor. Além disso, insônia, delírios, alucinações, agressividade, perambulação e esse comportamento sexual inadequado são mais algumas mudanças de comportamento que podem acontecer a partir do momento que o idoso é atingido por essa doença. E o manejo adequado dessas situações vai depender muito do quadro emocional da cuidadora e também das informações que a cuidadora obtém. Por isso, na verdade, porque o idoso ele vai apresentar cada vez mais dificuldades para lidar com expressões verbais, com a percepção das situações. É como se ele tivesse um fone no ouvido enquanto você fala. Ou seja, a linguagem não verbal ela vai adquirir muito mais importância. Lidar com os delírios na verdade, requer muita destreza das cuidadoras. Se coloque no lugar do idoso. Ele não se lembra a cor do que fez com você, ele não sabe onde colocou os objetos e isso pode fazer com que ele se sinta enganado e fique desconfiado. Há também os ciúmes de familiares, especialmente da relação entre filhos e esposo e esposa do idoso. Isso ocorre porque ele não se lembra mais dos filhos e ele não consegue compreender a relação afetiva que ele está presenciando. Nessas horas é muito importante que você tente fazer uma breve explicação, sempre com poucas palavras e de maneira afetuosa. Mas se não der certo, não insista. É muito importante evitar o conflito e procurar também um auxílio médico. Além dos delírios, há também as alucinações, ou seja, o idoso ele pode ver pessoas ou ouvir coisas que não existem. E você jamais deve dizer que é coisa da cabeça do idoso, porque isso vai deixar ele irritado. Algumas medicações podem, inclusive, contribuir para esses quadros. Então, é muito importante que você comunique o fato ao médico. Mas existem também estratégias que são muito eficazes para lidar com essa situação. Oferecer um olhar afetuoso, manter a calma, manter uma voz tranquila, segurar carinhosamente na mão do idoso. Isso vai fazer com que ele se sinta muito mais seguro e, além disso, você também pode chamar a atenção do idoso para outra coisa que esteja acontecendo no ambiente. É importante que você se lembre que os idosos com Alzheimer se distraem facilmente e você pode utilizar isso a seu favor. Mas existe também uma outra situação que é complicada, que é o comportamento sexual inadequado. É muito importante que você aprenda a lidar com essa situação para evitar constrangimentos e também, claro, para manter a segurança do idoso. Geralmente, esses quadros, esses comportamentos inadequados, de sexualidade inadequada, vão acontecer no banho. Por isso é muito importante que o banho seja oferecido por uma pessoa do mesmo sexo. E durante esse processo é importante que seja dito passo a passo durante essa higiene para que o idoso entenda o que está sendo feito. É importante que você mantenha uma postura séria, porque caso contrário, o idoso ele pode se confundir
e pensar que ele está sendo estimulado sexualmente. Isso é muito constrangedor, especialmente para as filhas e para os filhos desses idosos, tá? É muito comum que eles tirem roupas e também se masturbem em público. E, infelizmente, é muito complicado lidar com essa situação. Mas os idosos, eles não têm muito pudor, na verdade, eles não têm mais pudor e não vão ter noção de espaço público e privado. Por isso é muito importante comprar roupas que o fecho para trás, colocar limites de forma clara e sempre explicando o porquê. É importante, mais uma vez, que você tenha uma postura firme, porém sem agressividade e sem constranger o idoso. Se esse comportamento ele estiver ocorrendo com muita frequência, é importante que você mantenha um espaço privado, ofereça um espaço privado para o idoso dentro de casa, para que ele possa vivenciar a sua sexualidade. E não há nada de ruim nisso, só é importante que você se lembre que o que deve ser restringido é esse tipo de comportamento em público, por medidas de segurança e como forma de evitar o constrangimento do idoso. Mas é importante destacar também que essa manipulação dos órgãos sexuais, ela pode estar relacionada ao desejo de ir ao banheiro, já que muitas vezes o idoso ele não vai conseguir interpretar mais os sinais do próprio corpo, não vai conseguir exprimir isso, falar sobre isso, e muitas vezes o desejo de urinar e de defecar, ele não vai conseguir exprimir. Por isso é importante que você fique atento então a essa situação. Alguns idosos podem apresentar também um comportamento que nós chamamos de perambulação. Isso significa que ele vai passar grande parte do tempo aparentemente andando para lá e para cá sem direção, muito agitado, tá? Isso incomoda muito, especialmente os cuidadores, especialmente os familiares, mas não é um grande problema. A questão é, aqueles que apresentam essa perambulação, esse tipo de comportamento, eles têm mais chances de sair de casa, portanto, de se perder. Por isso que é importante você ficar atento. Nesses casos, o primeiro passo é manter a segurança do idoso, mantendo sempre os portões fechados, escondendo as chaves, colocando etiquetas na roupa do idoso. Nessas etiquetas deve ter o nome dele, nome dos familiares e também o endereço. Também é muito importante que você tenha fotos recentes dos idosos, né? Para que você utilize, então, caso esse idoso se perca e você possa encontrá-lo com mais facilidade. Também é importante que você promova atividades durante o dia para que o idoso, então, gaste essas energias e ocupe o seu tempo realizando outras coisas e evitando, então, a perambulação. Dentro de casa é muito importante que você evite objetos pelo chão, ofereça sapatos antiderrapantes e mantenha esses idosos longe de escadas e também longe de piscinas, tá? Todas essas mudanças de comportamento que eu citei, elas são muito importantes, demandam muito cuidado e muita atenção do cuidador. Mas a próxima que eu vou citar é realmente uma que traz mais dor de cabeça para o cuidador, para a cuidadora, que é a agressividade. Geralmente, os surtos de agressividade, eles podem ser prevenidos e eles ocorrem quando o idoso se sente inseguro, se sente ameaçado e também está desconfiado com alguém ou com alguma situação. Mais uma vez, eu repito para você, é importante que você não leve isso para o pessoal, que você imagine que ele na verdade está querendo te irritar, porque não é isso que está acontecendo. A agressividade também é um sinal da doença, mas é importante que você não confronte o idoso e também não confie. Mantenha calma, não reaja. Tente observar o que ocorreu antes desses surtos para que você possa evitar as causas. Verifique o que aconteceu antes que deixou o idoso irritado. Será que ele está com algum desconforto, não está sabendo expressar? Será que ele está com dor, calor, prisão de ventre, infecção urinária, sono? Será que o ambiente está muito agitado, com muito barulho, com muitos estímulos, como televisão alta, rádio ligado? Será que tem muita gente falando? Houve alguma mudança de cuidador? Houve alguma mudança na residência? Será que esse idoso está com medo de alguma coisa, como uma pessoa, um animal? Será que a família está excluindo o idoso das conversas? Isso também deixa o idoso agitado. E também é importante que você verifique como você está. Será que você já está sem paciência, está com muita pressa para realizar as atividades junto com o idoso? Porque se você estiver irritada, você pode piorar um comportamento agressivo. Se você for uma pessoa impaciente, não permitir que ele mantenha uma independência relativa, ele também pode ficar com raiva. Se você for uma pessoa agressivo, o idoso pode se sentir inseguro.
se você não respeita o tempo do idoso, está sempre apressada, está sempre agitada, isso vai acabar provocando uma agitação no idoso também. Então, o comportamento do idoso que tem a doença de Alzheimer, ele pode ser um reflexo da atitude do cuidador. Ou seja, suas atitudes emocionais ou comportamentais podem também atingir o idoso. Portanto, é importante que você mantenha calma, olhe nos olhos, diga frases simples, como eu estou do seu lado, você está seguro, você está protegido. Isso vai trazer a segurança necessária para o idoso e vai fazer com que ele fique mais calmo. Mas também é importante que você tenha cuidado, que você não confie, como eu disse, em momentos anteriores. É importante que você não deixe costas para o idoso, que você esconda objetos cortantes e que você tenha muito cuidado ao se aproximar do idoso. Por fim, agora nós vamos falar então da depressão. Geralmente a depressão ela ocorre quando o paciente percebe que ele está perdendo a autonomia, quando ele se sente excluído das decisões e também quando ele não consegue concluir tarefas, tá? Nesses casos ele vai perder o interesse pelas atividades, pode ficar apático, vai se alimentar mal e também vai dormir na maioria do tempo, né? E então é importante, a conduta correta, na verdade, nesses casos, é que você ofereça carinho, ofereça atenção, estimule o idoso a realizar atividades sozinho, promova também a participação dele nas decisões e nas conversas de família e busque, é claro, auxílio médico, tá? E para terminar esse vídeo, eu quero relembrar você que para lidar com mudanças de comportamento é importante, é necessário que você esteja atento, você tenha calma e também que você utilize a distração. Observe o que está causando a mudança de comportamento no idoso e contribua então para que ele se sinta seguro e calmo. Essas foram as informações que eu tinha para trazer para você acerca das mudanças de comportamento. Assista mais uma vez esse vídeo e a gente se encontra então no próximo, na aula 3, tá bom? Um forte abraço para você e fique em paz!